Vamos conversar hoje com o Rodolfo Gamberini, sempre muito bem-vindo, mais uma vez, obrigada. A doutora Maria José Costa Ferreira, que é advogada do Navid Sayassan, que é o comerciante que foi agredido, pelo menos do que a gente sabe até então, e de que forma foi agredido, a gente vai falar. E o doutor Júlio César Fernandes Neves, que é ouvidor da Polícia de São Paulo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu comecei o programa dizendo algo que eu acho extremamente importante. A gente nunca deve julgar por atitude de uma corporação toda. Eu não estou falando só da polícia, estou falando de uma forma geral. Existem bons e maus profissionais em todas as áreas, então a gente tem que analisar os casos de uma forma isolada. Existem ótimos policiais e péssimos policiais. Ainda bem que a grande maioria é de excelentes profissionais da polícia civil, militar, assim como ótimos advogados e advogados não tão ótimos ou advogados ruins e grandes jornalistas razoáveis. Existem razoáveis, péssimos e fantásticos como você. Então aqui a gente vai falar de um caso isolado, tá, gente? Não de uma corporação, não vamos generalizar e colocar tudo no mesmo balaio. A gente vai falar de um caso que infelizmente aconteceu e que vem sendo, e aí eu acho que felizmente, falado por todos, eu acho que a partir daí, né, Rodolfo? Sim. A gente começa a ver o quanto que a gente tem que se informar, mas o quanto que a gente começa a partir de um caso só, ver quantos outros casos em proporções menores também acontecem, né? No dia a dia de uma cidade como São Paulo. Casos semelhantes podem estar acontecendo, né? Devem estar acontecendo agora, nesse momento. Só que nesse caso do Navid Sayassan, ele tinha as câmeras que filmaram tudo e comprovaram que, de fato, tudo que ele disse aconteceu, né? Exatamente. A gente tem as imagens aqui das câmeras, a gente já começou a mostrar. Então aqui a gente vê, Maria José, o Navid junto com a compradora do tal tapete, tentando negociar, porque ela parece que dizia que não gostou do tapete, o decorador não gostou, ela queria devolver e queria o dinheiro de volta, né? Não, nessa oportunidade ela já havia devolvido o tapete e ela chegou e jogou e queria receber o cheque de volta e ele explicou para ela que não podia, que daria um crédito para ela. E ela volta nesse dia e fala 3 segundos com o Navid, vai me devolver os cheques? Ele diz, não, já expliquei para a senhora e tal. Ela sai e aí ela diz, vou chamar a polícia. Mas minutos rapidinho depois, ela já volta? Não, ela falou em 3 segundos com ele e presumo que menos de 1 minuto o policial já estava estacionado. Quer dizer, menos de 1 minuto o investigador José Camilo Leonel já estava ali, né? Eles disseram no boletim de ocorrência que ela foi na porta e fez um sinal e ele estava passando com a viatura. Que coincidência, hein? Coincidentemente, ele estacionou, ela falou do que se tratava, mas as câmeras mostram que ela se abaixou na janela do carro dele, ficou 3 segundos e retornou para a loja. E parece que há um depoimento também de alguém que viu essa moça descer do carro da polícia, não tem? Parece que sim. Não há um depoimento ainda. Alguém informou a algumas pessoas que teria visto ela descer do carro na esquina. O que é mais um crime, né? Mas o senhor Navid estava do lado de fora da loja momentos antes dela chegar. E ele avistou a viatura da polícia a uns 100 metros de lá. Então, antes dela chegar à loja? Antes dela chegar. Antes dela chegar, ela entrou na loja, ele estava fumando e a viatura estava estacionada. Ele disse isso ontem na corregedoria, ele já foi ouvido. Mas não tem uma história, Rodolfo, que o investigador, José Camilo, estava de férias e estava usando o carro? Não tem história, também? Ele estava de férias, portanto não poderia estar com carro... viatura caracterizada, como já disse o doutor Júlio, não poderia estar fazendo o que ele fez. Bom, aí tem uma série de erros, né? Acho que só erros, né? Só erros, né? Só erros. Eu diria uma série de crimes. Uma série de crimes. É que a gente começa dizendo erros... Porque inicialmente, né? Para tipificar eu não quero julgar. Porque nós somos juízes, então não tem como a gente falar assim, de fato foi um crime. E aí a gente vê, na sequência de imagens, o quanto que ele já sai, pelo menos nas imagens que a gente viu, agredindo o Navid. Quer dizer, ele já, segundo o que disseram, ele disse, vamos ver, eu achei que fosse um assalto, né? É isso? Era um assalto. Mas pela tranquilidade com que ele sai do carro, ele não sabia que não era um assalto. Não, ele manobrou o carro várias vezes, fechou o vidro, trancou o carro, aí desceu. E quando ele entrou na loja... Olha lá, ele está chegando com o carro na loja. Olha, vocês vão observar. E já não poderia estar com esse carro. Olha lá, ele já está estacionando, veja. Um assalto. Um assalto ele não teria tanto cuidado de pôr o carro dentro da faixa, né?
E aí ele entra... A versão deles não se sustenta sob nenhuma hipótese. Aquele de terno escuro é o policial, né? É. O terceiro ali que entrou. Ele entrou andando, com uma conversando. camisa preta e tal, não é bem... Mas ele entrou não conversando. É um Então, quer dizer... Olha lá, e já partiu para agredir. Nesse momento, ele já havia agredido o seu Navides do lado de fora e tinha pedido o apoio do GOI. Aí ele volta e pega o seu Navides novamente, aí joga ele em cima dos tapetes e neste momento ele fica com a arma apontada por 8 minutos. Olha lá, ele 8 minutos? 8 minutos. É um absurdo, né? Agora... E só uma parte, as funcionárias estavam filmando e ele aponta para elas e diz, se vocês continuarem a filmar, eu vou meter uma bala em vocês. O vendedor passou por trás e ele fez a mesma ameaça. Então, nesse momento chega o pessoal do GOI. Eu queria perguntar para o doutor Júlio César, em que situações que o GOI é chamado? Em situações, o GOI é a elite da polícia, em situações bem especiais, bem especial. Nesse caso aí, o GOI esteve lá e pecou. Pecou por quê? Porque quando ele entrega aquela submetralhadora ou fuzil para o investigador... Por José Camilo? Por José Camilo, ele é uma situação que não devia fazer. Ele não poderia corroborar com aquela situação. Mais ainda, ele tinha que comunicar à autoridade competente todos os erros que estavam acontecendo e não participar daquele deboche que estava quando ele passava a mão na cabeça. E naquele instante... Aquele policial do GOI comete outro crime que é tipificado no Código Penal como condescendência criminosa. É outro crime. Tem vários crimes. Eu comecei a elencar os crimes que foram cometidos nessa situação aqui. Eu fiquei abismado, fiquei surpreso. Muitos, né? São muitos. Eu poderia falar alguns. Claro, deve. Olha, aqui, fraude processual, abuso de autoridade. Olha, se não for tipificada a tortura, tem invasão de propriedade comercial, prevaricação, porque o delegado que recebeu não considerou nada que o Navid falou e as testemunhas falaram. Ele só colocou como autor o próprio Navid. E o policial não. Se não houvesse o Big Brother que o Navid fez ali na casa comercial dele, essa situação, ele seria o autor, ele pagaria, ele era réu e poderia até ter problemas penais. Doutor Júlio, na verdade houve falha de várias instâncias da polícia, do investigador, do GOI, do delegado. Quer dizer, Sim. a gente não deve generalizar, como a Kátia falou, mas o que a gente vê é um erro generalizado da instituição policial. Uma sucessão de erros. Uma sucessão de erros da instituição. Né? Do investigador, do GOI, do delegado, de todo mundo. O que pode ter ocorrido numa situação de defesa desse pessoal... Espírito de corpo. Seria a indução a erro desde o início. Né? Então, os outros foram induzidos a erro por esse motivo, por aquele. Tendo como princípio que aquele investigador que cometeu tantos atos falhos estaria fazendo uma coisa correta. Aí poderia até se colocar numa situação de indução a erro. Todos os outros policiais foram enganados. Seriam induzidos a erro. Então veja bem. Perdão, doutor. A partir do momento que a autoridade máxima chegou ao local, que no caso era o delegado de polícia, cabia a ele a indagar do policial qual o motivo da chamada, qual era a ocorrência. Isso não houve... O fato original, né? Não, e você percebe que o Camilo determina este que é para algemar. E o doutor Rodrigo, a representação é contra ele também, simplesmente se omite e assiste passivamente ele ser algemado. Mais que isso, jamais, em instante algum, um investigador deve entregar uma arma, uma submetralhadora para um delegado, um delegado entregar para um investigador. Mudou tudo aí. Foi uma inversão. Foi uma inversão aí, o que ocorreu. Então, esse fato é muito grave. Eu estou falando numa eventual defesa do policial. Numa eventual defesa, a gente colocaria também que o policial aí tem aquela situação de estresse, todo policial tem, e é o que a ouvidoria luta para que todo policial aqui do estado de São Paulo passe anualmente, uma vez por ano, no mínimo,
por um exame psicológico para poder estar na rua, para não ter essa situação. Mas outra coisa, doutor Júlio, além desse tratamento para anti-estresse, o policial tem que ser mais bem qualificado, tem que ser mais bem treinado. Sem dúvida. Porque aí houve uma falha, mas você, eu repito, do investigador, do pessoal do GOI, do delegado. Quer dizer, na minha opinião, a polícia mostrou que é muito pouco qualificada. Nesse episódio ele nem poderia isso. estar estressado, desculpe. Ele não poderia estar de carro da polícia em férias. Quer dizer, ainda deve ter outro crime de quem deu esse carro para ele, que ainda não apareceu. Como é que um policial... Eu quero deixar claro que eu estou falando numa eventual defesa. Não está defendendo. Não estou defendendo, estou deixando claro que isso daí realmente existe. E ficou claro aí que, no mínimo, isso daí foi uma advocacia administrativa. Agora, está tipificado isso daí. Tá. Se você pegar todos os crimes que foram elencados, tem várias situações aqui de crime. Tem prevaricação, incitação ao crime por parte da Yolanda. Ele tem que justificar o uso das algemas. Ele alegou, José Camilo, que o Navid não quis mostrar o documento. Mas uma das cenas que mais dá pra gente ver é ele esticando a mão e entregando o documento. E o Camilo amassa, enfia no bolso sem olhar a identificação. Doutora Maria José, como que tá mesmo o Navid? Essa história de que ele tá com medo, não abriu mais a loja, isso é verídico, é real? Não, ele ficou sem ir à loja 2 dias, porque ele estava com muito medo por conta da repercussão, mas ele retomou as atividades e ontem ele foi ouvido na corregedoria e os delegados foram de uma lisura ímpar, então ele ficou muito tranquilo, eles deram muita tranquilidade a ele. Ele está tranquilo agora em relação a isso? Porque eu disse para ele que quem tem que temer agora é o Camilo, não é ele mais, com certeza. Ele é a vítima, né? Mas todos ficaram muito assustados, os funcionários e clientes da loja não querem se identificar. Foi uma situação muito difícil para eu conseguir fazer a representação. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Segundo o que a gente viu nas notícias, nos noticiários, os clientes foram obrigados, e os funcionários, a apagarem os vídeos que fizeram. O próprio José Camilo teria pego o celular e apagado de algumas pessoas. Esse vídeo, a gente tem as imagens aí. Então, isso também cabe um crime, não cabe? Mas as pessoas apagando os vídeos? Não, ele apagou, pegou o celular e apagou de algumas pessoas. Ele apagou de alguma... Tudo isso é abuso, né? Ele apagou de algumas pessoas. Invasão de privacidade assim, flagrante, né? Abuso de autoridade. Caracteriza o abuso. Mas para avaliar o nível de terror que ele impôs a todas as pessoas, uma das testemunhas que depôs ontem contou um fato muito interessante, que ela tinha gravado as cenas e quando ele chama todos à roda, ele diz o seguinte, e ele tinha visto um rapaz filmando, o vagabundo que filmou, se apresente e dê o celular. Se ele se apresentar, só vai ele, senão vão todos vocês. Quem estiver com imagens será preso também. Ela imediatamente deletou. E só há uma imagem com som que a pessoa reenviou através da internet para uma terceira pessoa para que preservasse. Que é a hora que ele leva para fora da loja, né? É o único som que nós temos. A gente analisa esse caso e nós estamos nos atendo a esse caso pontualmente, né? Tentando não generalizar. Mas a gente tem que ver isso sob a ótica do autoritarismo, né? Se a gente não ampliar o nosso olhar, a gente vai achar, não, aqui é a culpa daquele investigador. Tudo bem, ele errou. Mas é reflexo de um comportamento autoritário que decorre da falta de preparo da polícia, da falta de qualificação, da falta de treinamento, talvez problemas de seleção, não sei. Mas, de maneira geral, é fruto do autoritarismo. O mesmo autoritarismo do governo do estado de São Paulo, do senhor Alckmin, que decreta segredo sobre documentos da polícia. Por que é que tem sigilo de não sei quantos anos sobre o controle de armas dentro da polícia? Não, armas apreendidas. Já vou passar, só um segundinho. Por que é que existe sigilo sobre as drogas que são apreendidas pela polícia? Se nós pegarmos 2014,
2015, 2014, o doutor Júlio pode me corrigir, foram toneladas de drogas que desapareceram depois de apreendidas pela polícia. Como pode desaparecer, né? São milhares de armas que foram apreendidas pela polícia e desapareceram. Aí vem o senhor Geraldo Alckmin e decreta segredo sobre o controle das armas e da droga apreendida pela polícia. Isso faz o quê? Com que a polícia seja autoritária, que a polícia se sinta acima da lei, que a polícia ache que pode fazer o que quer. E não pode. Na democracia, não pode. Me permita, mas é um gancho que eu não posso deixar de completar. Na Constituinte de 1988, foi feito tudo, mas não mexeram em nada na polícia. Em nada. Ninguém naquela época, os constituintes, principalmente na época, quem presidia era Ulisses Guimarães, tiveram coragem de confrontar com a polícia. E desde lá até agora a polícia é a mesma. Ela tem a Inspetoria Nacional e a polícia não foi mexida até hoje. E é isso que a gente tem que deixar claro para a nação. Esse caso é apenas reflexo de uma estrutura viciada. Exatamente, daquela época. Mas vocês concordam que, na verdade, a população que tem que se unir e a gente tem que... É um grito de guerra mesmo. Claro, nós somos vítimas. Quando o secretário Alexandre Moraes esteve aqui no programa do Rony Fon, eu falei para ele o seguinte, olha... A população tem medo da sua polícia, a população não respeita a sua polícia. Isso é muito triste. A população tem medo, nós não temos que ter medo, nós temos que ter respeito. Sim, nós temos que entender que o policial é um funcionário, ele é o representante do Estado, é um funcionário que é pago com o nosso salário para atender ao cidadão. A polícia não pode ser temida, a polícia é uma prestadora de serviços. Exatamente. E o secretário concordou comigo, não, porque nós precisamos fazer uma polícia mais próxima do cidadão. Tomara que ele consiga, não é o que está aparecendo. Mas foi muito interessante na época que aconteceram os fatos, eu insistindo para o Sonavide para que fizéssemos uma representação, ele tinha 2 motivos que ele resistia ao medo, o medo da polícia e também da figura dele diante da clientela e tal. E eu disse, não, nosso país está mudando, eu confio nesse país. Eu não perdi a esperança. Então, eu disse, não, nós temos que fazer isso para mostrar que todas as pessoas que forem vilipendiadas, elas têm que se impor contra isso. E aconteceu um fato muito interessante. Logo em seguida que o fato foi divulgado, eu fui procurada pela, acho que a Associação dos Lojistas, tal, todos muito preocupados que pudesse acontecer algum tipo de coisa assim, querendo uma reunião, inclusive hoje, mas não foi possível. Mas então, toda a sociedade se comoveu. Então, são coisas que estão servindo de exemplo para todos os cidadãos. E aí afinal de contas, a dignidade humana está prevista na nossa Constituição. Mas aí a gente vai justamente no que a gente vê no dia a dia que acontece nas delegacias, que as pessoas têm medo de fazer um BO, ou chega ali, é tanta gente, tantas horas que você tem que ficar ali parado que a pessoa desiste. Isso aconteceu na Avenida Brasil, gente. Imagine o que acontece na Vila Inhocuné, no Jardim Ângela, no Capão Redondo. Então, imagine como é a ação. O que acontece na periferia de São Paulo é muito triste, é muito chocante. Quem vive o dia a dia vê isso daí e é uma coisa assim... Degradante, deprimente e é todo dia, né? Então, nós precisamos ficar atento a isso daí, a sociedade civil que tem que ficar atento, né? É interessante o que nós estávamos falando, aquele gancho que eu peguei, porque quando nós tivemos aqui um problema na igreja, que o capelão foi destituído, né, por suposto fraude aí, e quem nomeia o capelão não foi o cardeal aqui em São Paulo, foi o cardeal de Brasília, o cardeal de São Paulo só deu posse. Então, para você ver como a polícia, as ordens, ela vem lá de Brasília. É interessante isso daí. E a gente precisa ficar atento para que isso daí não venha, não ocorra e que seja mudado essa coisa que vem desde a época antiga e que não foi, na época da Constituinte, mexido em nada, absolutamente nada. Mas a gente tem, as nossas leis são de quanto? 1930 o Código Penal, 40. No Código Penal não é? De 40? Código Penal quer dizer, na mas década... aí nem é o Código Penal. Mas caso... tudo isso precisa ser revisto. Claro, mas é verdade. Uma população... Nós estamos em 2016 com o Código Penal da década de 40. O que acontecia na década de 40 não tem nada a ver com o que acontece hoje em dia, né? Exatamente. Mas eu queria fazer uma parte também sobre o que está acontecendo agora. Eu acho muito importante. Como o senhor falou e você também disse, não podemos generalizar. Então, o que a gente espera? E o choque foi
que o policial era da corregedoria. Houve muita preocupação quando eu li... Ele era da corregedoria? Ele era da corregedoria há 2 meses. É a polícia da polícia. Ele é a polícia da polícia. É a polícia da polícia, é. E quando eu vi o boletim de ocorrência, eu fiquei muito preocupada quando eu vi que o autor do fato era o senhor Navide. Mas ontem eu fiquei muito tranquila, porque o divisionário, foi instaurado inquérito dos crimes funcionais, foi de uma lisura, o doutor Fernando que está cuidando, eles projetaram as imagens para todos, como não tem som, e perguntando cada fato, que cada palavra fora dito em cada momento. Quer dizer, a preocupação deles em apurar a verdade foi uma coisa assim que me deixou muito tranquila. Que é o que tranquiliza nesse momento, né? Que um ex-corregedor se comporte dessa maneira. Ele não é corregedor, mas é da corregedoria. É a polícia da polícia. A serviço do corregedor. Que vem da palavra correção. Sim. E a única coisa que não houve aí foi correção, só houve erros. Foi o oposto de correção. É isso mesmo. Como que está o investigador José Camilo? Está preso, os outros policiais também? Ou em que pé está essa situação? Não, ninguém está preso. Ele foi afastado da polícia por 180 dias, que é o tempo que se presume que se apurem todos os fatos, e foi determinado a ele a entrega da arma e da insígnia dele na segunda-feira, mas me parece que ele não entregou porque estaria viajando. Ele está de férias. Ele já estava de férias antes. É uma piada. E os outros? E os outros policiais, foi instaurado uma apuração preliminar também na corregedoria para apurar os atos praticados pelo GOI. Olha, a gente tem aqui uma nota impressa do governo do estado de São Paulo. Essa nota à imprensa diz o seguinte: a SSP informa que foi claramente criminosa a abordagem do investigador. Ele, além das agressões e do abuso de autoridade, está sendo investigado por utilizar viatura mesmo estando em férias. Por determinação do delegado-geral da Polícia Civil, o investigador entregará sua arma e distintivo até o final da apuração. As imagens que mostram o interior da loja no momento da confusão estão sendo analisadas. Essa foi uma nota à imprensa do dia 18 de fevereiro de ontem. Agora, e a Yolanda? A Yolanda, obviamente, será ouvida também no inquérito que foi instaurado, isso sem sombra de dúvida. Mas ela será indiciada por algum crime também? Ela pode ser indiciada e deve ser indiciada e denunciada pelo Ministério Público por incitação ao crime, porque iniciou por ela. E ela ficou do lado, quietinha? E bem omissa, e bem assim, de acordo com o que estava acontecendo ali. Você acha que já havia uma armação entre eles? Ali, você acha que eles se conheciam? Todos que assistem esse vídeo têm certeza absoluta que aquilo foi premeditado. Todos que assistem. Eu não ouvi uma pessoa falar que não. Exato. Até agora eu não ouvi isso daí. Então é uma situação que ela tem que ser denunciada pelo Ministério Público por incitação ao crime. E talvez até por mais aí que eu prefiro não falar, mas isso quem vai tipificar vai ser o promotor público. Nós, a ouvidoria, representou no Ministério Público para que acompanhe, até mesmo por se tratar de policiais, que é polícia da polícia, trabalhando na corregedoria. Deixa eu fazer uma pergunta. Claro, pode fazer. Será, eu estou pensando aqui na possibilidade, será que eles não armaram uma situação para tomar um dinheiro desse comerciante? Porque ela deu cheques pré-datados para ele, não foi? Exatamente. E ela queria o dinheiro de volta. Ela queria os cheques, como não tinha o dinheiro de volta. E ela assustou o cheque, só um foi compensado. Só um foi compensado? Ela assustou. Já fazia um mês, né? Antes de ir lá. E não me lembro disso, se foi antes ou se foi depois, mas ela assustou o cheque. Mas ele não se negou... Essa é uma possibilidade. Não, e ele não se negou a ajudá-la, embora ele não precisasse. Ele não tivesse... mas ele não precisaria Ela disso. não tinha o direito. Não tinha o direito para o tapete não tinha qualquer defeito. Porque não estava com defeito e não estava com problemas também o tapete. Não, quer dizer, ele ainda na boa vontade, ele falou, eu te dou um vale que você pode trocar por mais um tapete ou 500 mil tapetes que você quiser, vai ser o valor da loja. Possibilidade até existe. Eu não quero acreditar nisso daí que um policial chegaria a esse nível. Até mesmo porque existem vários tipos de golpes, a gente sabe aí, eu sou advogado criminal e eu estou atuando hoje como ouvidor. Existem golpes mais variados. É estranho isso. Não, existe golpe, por exemplo, num caso desse, como que seria um golpe desse daí? Eu não estou falando que eles praticaram isso daí. Mas um golpe desse. A Yolanda deu 5 cheques. De outro para outro mês, outro em 5 meses. Ela vai lá, obriga o cidadão, o comerciante a devolver de alguma forma.
Se ela consegue a devolução, que seja R$4.000, por exemplo, ela só tinha dado um. Se sustar os outros cheques, teria uma vantagem de R$3.000. Um golpe desse pode existir? Pode. Aí já seria um absurdo uma polícia da polícia participar disso. Mas que pelo menos pega mal e pega estranho, pega. Não, eu não creio. Existe essa possibilidade? Fazer um de cobrança. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Ele foi fazer advocacia administrativa, ele foi interceder em favor da pessoa que deve ser amiga. Mas ele usou o poder dele de uma forma completamente inadequada. Não cabia essa situação, né? Eu prefiro acreditar que o crime que houve aí seria exercício arbitrário das próprias ações. Ele foi fazer justiça com a própria mão. Seria, mas é um crime que ele não devia ter ocorrido. É interessante, jamais. É interessante a gente pensar no seguinte: como é que nós estamos, nós brasileiros, como nós estamos descrentes das instituições, né? A polícia é uma instituição importante, assim como outras. A gente não reconhece nossos representantes no parlamento, a gente não reconhece. A gente praticamente não se reconhece mais nas instituições. Você tem medo de chamar a polícia, às vezes. Você não confia no deputado que você elegeu. Você não confia no senador que você elegeu. Existe um descolamento da sociedade brasileira das instituições, que deveriam Mas isso não vem da impunidade? Talvez. Sim, mas existe um descolamento porque, na verdade, nós aqui, vamos falar o português, claro, nós quatro aqui, com o nosso nível social, com o nosso nível educacional, com o nosso nível de renda, nós conseguimos resolver os nossos problemas junto às instituições, porque nós temos um acesso que a população brasileira não tem. Agora, o Brasil tem 205 milhões de habitantes, talvez tenha 4 ou 5 milhões para quem as instituições funcionam republicanamente. E os outros 200 milhões? Isso que aconteceu aqui na Vida Brasil, eu repito, deve acontecer no Brasil inteiro o tempo todo. Enquanto nós estamos falando aqui, já deve ter acontecido casos semelhantes. Mas veja bem. A sensação de impunidade dele é tanta que numa das cenas que acabou de passar aqui, não sei se vocês repararam, ele faz um afago no policial, no Navid. Ele debocha, ele faz um deboche. Ele humilha. Ele fez uma incursão pelo Código Penal, a verdade é essa. Ele fez uma incursão. Ele foi xenófobo, no caso? E ele acaricia e disse: agora você, então, queridinho, aceitou ser algemado? Tirante isso, ele ainda subiu, depois que o Góes chegou, ele foi ao segundo andar. Tentar pegar as fitas, né? Tentar pegar as fitas e estava vendo uma filmagem, tinha uns jovens que estavam fazendo uma filmagem, porque ele tinha crédito com uma revista e tal. Ele interrompeu e as cenas mostram ele batendo palma, vamos sair. Não, mas nós vamos sair. Mas ele queria as fitas da filmagem, Queria as fitas da filmagem, mas o aparelho realmente estava com problemas. Mas aí conseguiram recuperar, com o técnico, foi isso. E tudo isso está acontecendo porque o Navid, ele montou ali dentro do estabelecimento dele um verdadeiro Big Brother. Se não tivesse... Porque se não hoje ele era réu. Então, hoje ele estava pagando o pau lá que foram cobrar dele, ou então era réu de uma ação penal aí, alguma coisa. Então quer dizer, para a gente se proteger, a gente tem que fazer um Big Brother onde a gente esteja? Infelizmente até... Não, mas nós não podemos aceitar essa situação. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa, doutora Maria José. Cabe também ao Navid um processo contra a cidade de São Paulo, o governo de São Paulo também? Sim, uma ação de indenização contra a Fazenda, e nós vamos promover uma ação de indenização contra a moça também. Contra a cidade, não. É por danos morais, né? Estado, que é o chefe da Polícia Estadual. É por danos morais contra... No fim sobra para quem? Para a população, porque quem vai pagar o Estado. Paga imposto, Mas nós vamos fazer ação de indenização contra a Fazenda, contra o seu Camilo e contra a moça Yolanda também. Contra a Yolanda. Olha, eu espero que a gente tenha justiça nesse caso, justiça para o nosso país em tudo. Eu espero que o Navid não esteja com saudade do Irã depois dessa experiência. Ele atravessou o deserto, ele veio como refugiado, ele está há 26 anos aqui, Ele né? já sofreu Isso muito. Que é triste, que é uma pessoa que veio para cá, que trabalha demais, que se dedica, que traz dinheiro também para a nossa cidade, para o nosso país, e que é tratado de um jeito desse, né? Mas você me permite contar uma piada que eu até contei antes. Isso só se justifica se tivesse correta aquela teoria de um grande ladrão italiano que teve aqui, do Meneghetti, que há muitos anos atrás, na década de 50, ele foi o maior ladrão, que ele falava o seguinte, ele brincava, ele falava assim que
tinha uma definição que o comerciante é um ladrão com paciência. Aí seria justificável. Mas é uma brincadeira que eu faço questão porque eu achei muito engraçado. Olha, eu queria agradecer demais a você, Rodolfo Gamberini. Sempre Obrigado, é um prazer ter você aqui, mas é um prazer ter você todas as noites na nossa casa, viu? Também gosto de vir aqui. E eu acho que o gostoso da gente poder falar de jornalismo na nossa TV Gazeta é que se fala de tudo da forma e tem total liberdade para se falar. Eu acho que isso é muito importante. Você sabe disso melhor do que eu ainda. É verdade. E o Jornal da Gazeta... Assino embaixo. E o Jornal da Gazeta, às 7 da noite, também às 22 horas, traz a notícia na medida certa, mas eu acho que é aí que eu acho muito legal, na medida certa, com os fatos certos, para que a população, de uma forma geral... com várias visões, né? Sim, possa tirar, assim, a sua conclusão do que é certo e errado. Mas nesse caso, não tem quem acha que o negócio está indo sendo defendido da forma errada. Não, vocês estão colaborando com o exercício da cidadania, colocando isso numa pauta. Obrigada mais uma vez a Maria José, doutor Júlio César, obrigada, Rodolfo Gamberini de novo. Muito obrigada, viu? Eu vou te falar uma coisa, a gente espera que daqui pouco tempo, né, a gente consiga falar que esse país está muito melhor e de igualdade de verdade em todos os sentidos.